Pessoal, bate pronto tricolor na área. Você que está nos ouvindo, dá o seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer devagarzinho, no sapatinho tranquilo. A gente está sempre conversando sobre futebol, sobre o Fluminense, sobre a seleção brasileira, sobre esporte em geral. E vamos falar agora sobre a seleção brasileira, né? Nós acabamos de enfrentar a seleção do Japão e foi um jogo muito difícil, tá? Foi um jogo difícil, porque no primeiro tempo a seleção brasileira não jogou tudo que sabe. A seleção brasileira estava, inclusive os jogadores, um conversando com o outro a respeito de aparecer para o jogo. Ninguém estava aparecendo para o jogo, tá? O único que ainda estava tentando alguma coisa ali era o Vinícius Júnior, mas ele não conseguia fazer o que tinha que ser feito. Por quê? Porque uma andorinha só não faz verão. O jogo depende também do coletivo, não só do individual. O individual, às vezes, faz a diferença, mas o nosso Vinícius Júnior estava muito marcado, às vezes 3 jogadores em cima dele. E no primeiro tempo, naquele gol do Japão, certo? Aquele gol do Japão, uma falha. Ali eu acho que foi uma falha coletiva. Falha do Danilo, falha do Casimiro, tá? E falha do nosso zagueiro Magalhães. Então, gente, é isso aí. No primeiro tempo a gente tem que esquecer o primeiro tempo da seleção brasileira, porque jogamos mal. Agora, no segundo tempo, aí sim apareceu o jogo da seleção brasileira. Entrou o menino Endrick, que realmente é o tipo de jogador que faz a diferença. Eu acho, inclusive, que ele entrando no segundo tempo ele é muito mais letal. Ele é muito mais participativo, ele faz muito mais diferença. Por quê? Ele entra totalmente descansado e pega o marcador já com 45 minutos de jogados, pelo menos. E isso faz a diferença. Então o menino Endrick entrou para o jogo, chamou o jogo para si, fez muitas jogadas, fez muitas tabelas e realmente deu uma melhorada substancial no nosso ataque. O nosso meio de campo começou a jogar, a defesa ela saiu um pouco lá de trás e veio um pouco mais para o meio de campo. Gabriel Magalhães fez um excelente segundo tempo. Praticamente ele começou o segundo tempo como fazendo criação no meio de campo. Inclusive foi dele o passe para o gol de cabeça. Entendeu? Então a seleção começou a melhorar o seu conjunto, não só o individual. Não só individual, melhorou o conjunto. E isso fez com que a seleção brasileira crescesse. Cresceu a ponto de empatar o jogo e virar no finalzinho com o gol do Gabriel Martinelli. Um passe primoroso, ele recebeu um passe primoroso, deixou ele na cara do gol, ele teve a paciência e a calma de fazer um gol. De fazer o gol, o goleiro chegou a tocar na bola ainda, mas para nossa felicidade, fizemos 2-1. Eu tenho que também citar o Ryan. No primeiro tempo, o Ryan praticamente parecia que não tinha entrado no jogo. Ryan, no primeiro tempo, não entrou no jogo. Ryan só foi entrar no jogo no segundo tempo, quando ele fez belas jogadas, passou pelo seu marcador, o marcador dele ficou doido com o Ryan no segundo tempo. Nem parecia aquele Ryan estático do primeiro tempo. E isso fez diferença também. Fez diferença porque no individual a seleção brasileira é muito melhor que a maioria dessas seleções que estão aí na Copa de 2026. O Vinícius Júnior, você falar do Vinícius Júnior, Vinícius Júnior é chovendo molhado. O cara consegue trazer 3 marcadores para si e mesmo assim leva vantagem. Às vezes o marcador leva vantagem porque 3 contra 1 não tem jeito, às vezes os 3 levam vantagem. Na maioria das vezes, o Vinícius Júnior consegue levar vantagem sobre esses marcadores. Falei muito sobre Douglas Santos em todas as lives que eu fiz, em tudo que falei sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira. Douglas é um achado. Não conhecia, sinceramente, e estou conhecendo agora na Copa do Mundo. É um jogador, é um lateral muito bom. Calmo, tabela, muito difícil ficar tocando bola para trás, certo?
Então a gente, aos poucos, está pegando cancha. A seleção brasileira, aos poucos, está pegando cancha. E aos poucos está mostrando ao mundo que somos, sim, candidatos ao título. Somos candidatos ao título. Somos o patinho feio. Somos a seleção que chegou sem muita credibilidade. Mas estamos pegando conjunto e com certeza a gente vai chegar a lugares muito maiores, muito mais longe, vamos chegar muito mais longe nessa Copa do Mundo do que a maioria aí das previsões falavam, tá bom? Pessoal, galera, dá seu like, segue o nosso canal para que a gente consiga trazer sempre boas notícias para vocês, tanto da seleção, tanto do Fluminense, tá? A gente está aí para isso, para trazer notícias para vocês. Sempre notícias verdadeiras. A gente não entra nessa de ficar fazendo notícia falsa, fake, nada disso. Aqui é preto no branco. Valeu? Saudações tricolores, grande abraço e agora o próximo jogo da seleção é domingo e a gente vai ver quem a gente vai enfrentar no domingo, né? Vamos ver. No domingo a gente está de volta aí. Domingo não, na verdade. No domingo a seleção estará de volta a campo e eu estou aqui todo dia. Valeu? Grande abraço.